Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco, sempre por intermédio da sua palavra. O texto hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 50. Eu quero ler com vocês a partir do verso 4, que diz assim: O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. O Senhor soberano falou comigo e eu ouvi. Não me rebelei nem me afastei. Ofereci as costas aos que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto daqueles que zombavam de mim e me cuspiam. E em mim cuspiam. Porque o Senhor soberano me ajuda. Não serei envergonhado. Por isso firmei o rosto como uma pedra. E sei que não serei envergonhado. Glória a Deus. Que palavra poderosa, né, irmãos? Essa é a palavra de Isaías, que se refere a ele mesmo, mas também que se refere ao Senhor Jesus. E ela tem como um propósito de relatar a conduta de um servo fiel. Abacuque 2, versículo 4, diz que o justo viverá pela fé. Nós estamos aqui para servir o nosso Rei, para cumprir um propósito designado por Ele no céu. E é importante que nós tenhamos em mente isso quando essa palavra é ministrada. Irmãos, às vezes não é fácil, eu sei disso, e o cansaço ele vem devido ao caminhar e nós não vermos nada acontecer. Mas em Filipenses 1, versículo 6 diz que aquele que começou a boa obra em nossa vida, ele é fiel para completá-la. Isso nos dá uma ideia de que quem abandona a obra é nós, o trabalho que ele nos deu, e ele está lá até o fim para completá-la. É mostrado isso no livro de Hebreus, falando que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. E além de autor, além de trazer para nós a existência da nossa fé, ele também consuma ela. Então vá até o final. Eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a esse texto, trazendo para o nosso dia de hoje. Ele fala: O Senhor soberano me deu as palavras de sabedoria para que eu saiba consolar os cansados. Irmãos, a sabedoria ela é diferente do conhecimento. A sabedoria ela é um modo como nós usamos tudo aquilo que nós conhecemos. A sabedoria ela é aplicada mediante aquilo que nós temos vivido na nossa vida, no nosso dia a dia. Tiago 1,5 fala que se nós pedirmos e não duvidarmos, o Senhor concederá sabedoria a nós. E ela vem mediante aos acontecimentos da vida. Se nós pedirmos, por exemplo, para sermos fortes, irmão, prepare para Deus dar dificuldade, para Deus dar um caminho de subida e longo. O Senhor, ele trabalha dessa forma. Se nós pedirmos para nós aprendermos a amar, o Senhor vai colocar pessoas difíceis de amar do lado de nós, com problemas difíceis. Se nós pedirmos sabedoria, ele vai enviar para nós pessoas com problemas difíceis de serem resolvidos, para que através das suas palavras nós possamos, junto com as pessoas ali, alcançar uma solução. Mas tudo tem um tempo e um modo. Nós não podemos agir pelos sentimentos. Essas palavras elas servem para consolar os cansados. Isaías está falando. Eu quero ler com vocês um texto que está em 2 Coríntios capítulo 3. Eu gosto muito desse texto, eu sempre leio ele com vocês e vou ler ele novamente hoje. Diz 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 diz: Louvado seja Deus, ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar a outros quando eles passarem por aflições. Irmãos, Paulo ele traz um retrato bastante claro e pensa em um homem que passou por muitas aflições. Ele fala: a minha leve e momentânea tribulação, e quando eu penso na lista de tribulação de Paulo, está na lista açoites, naufrágios de navio, prisões, está, sabe, uma lista que perto da minha, meu irmão, eu não quero nem colocar, para te falar a verdade, porque ele chama aquilo de leve e momentânea, e muitas vezes nós não achamos leve e momentânea. E ele fala que Deus nos encoraja e nos consola durante a aflição.
é durante o momento de aflição. Durante o momento de aflição devemos abrir a boca. E, logicamente, por exemplo, se eu não puder encorajar o meu irmão nesse momento, é melhor até que eu fique calado. E ele fala justamente para que nós venhamos a trazer palavras de encorajamento, porque os irmãos falam, quando eles passarem, não quer dizer que a nossa vida, meu irmão, no mundo nós teremos aflições. Então temos que ter essa perspectiva. Ô irmão Alisson, mas você prega só sofrimento, você sofre tanto assim? Irmão, eu sofro também, dói, a minha vida dói. A vida não é fácil. Quem achou que venceria na facilidade, sabe, encontrou a dificuldade. Eu quero repetir isso porque alguém precisa ouvir. Quem achou que venceria na facilidade, encontrou com a dificuldade. A dificuldade, ela vem, sabe? Igual, eu sei que às vezes parece fácil eu falar do lado de cá, meu irmão, sabe? Não é difícil escrever o poema. Difícil, meu irmão, é mesmo ser a poesia. Não dá, sabe, para eu vir aqui falar e não viver aquilo tudo que eu tenho falado para vocês. Eu tenho as minhas dificuldades, sim, e o Senhor me encoraja, por isso eu encorajo. Mas Isaías, ele traz uma perspectiva também. Ele fala que toda manhã ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. Irmãos, a palavra fala que nós temos que ser tardio em falar e prontos para ouvir. É Tiago que fala isso. E de manhã fala justamente de um devocional. Eu já falei para vocês que eu pratico o meu devocional logo de manhã. É a primeira coisa que eu faço. Eu saio do quarto ali, até preparo um café, tomo uma água, mas normalmente é o tempo que eu ouço as pessoas que me ministram, ouço e falo com o Senhor. Para quê? Para que o meu entendimento... E o que é o entendimento? O entendimento, ao contrário da sabedoria, é aquilo que eu tomo como verdade para mim. Então, sabe, eu sei que eu vou aplicar aquilo durante o meu dia. O Senhor vai promover desafios para mim, para que o meu entendimento ele venha além das palavras. Quando abre o nosso entendimento, fala de uma expansão daquilo que vai acontecer durante o dia. E para isso eu creio que deve ser na parte da manhã. Por quê? Porque durante o dia inteiro eu vou estar preparado, meu irmão, para aquilo que se apresentar diante de mim, para que eu não venha vacilar contra o Senhor. O salmista fala, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É de manhã, irmãos, que nós devemos, sabe, apresentar as nossas orações ao Senhor e mais do que isso, parar um tempo para poder ouvi-lo. E olha só, quando nós paramos para ouvir ele, olha o que o Isaías declara no versículo 5, o Senhor soberano falou comigo e eu ouvi. Não me rebelei e nem me afastei. Não me rebelei nem me afastei. Irmãos, é impressionante isso, sabe? Porque o Senhor, ele ouve as nossas orações, mas ele também fala conosco. Eu sempre cito esse versículo com vocês e eu quero citar ele novamente antes de citar o que eu vou aplicar esse texto. Jó 33, versículo 14, fala que o Senhor fala o tempo inteiro, mas nós não percebemos. Mas por que não percebemos? Porque não paramos para ouvir. Não paramos para ouvir o Senhor. Começamos a orar numa ladainha tremenda, sabe? Mas a conversa com o Senhor não é uma ladainha. Ela é um diálogo, irmão. Eu falo, o Senhor me ouve. Aí ele fala. E aí eu pergunto para ele a respeito do propósito. Mas como se dará isso? Como eu devo me portar? Entende isso? Irmãos, olha, e mais do que isso, se manter fiel àquilo que ele está falando. Porque o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Não me rebelei e nem me afastei. Eu gosto de Lucas capítulo 9, versículo 51, fala assim, ó, aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Resolutamente, essa palavra significa de forma determinada. Irmãos, Jesus sabia que o Pai tinha confiado algumas obras para ele. Isso não quer dizer que ele foi em direção propriamente a Jerusalém, mas sim a fazer as obras dele. Ele mesmo fala que era necessário que ele se apressasse em fazer as obras. Em João capítulo 5, versículo 36, ele fala que o testemunho dele é maior do que o de João Batista, que dava testemunho dele, que o Pai testificava o testemunho dele através das obras que ele lhe tinha confiado. Então o Senhor sabia que tinha algumas obras antes de ser realizada, antes da obra da cruz. Isso nos dá uma ideia de etapas a serem seguidas. Nós não podemos pular etapas do processo, irmão. Se pular a etapa do processo, o processo
se repete. É necessário que nós nos mantenhamos, sabe, e não nos rebelamos contra isso. Todas as etapas que Jesus participou, todas as curas e milagres que eram... nós temos vários, nós temos o Gadareno, temos a mulher do fluxo de sangue, Jairo, todas essas não eram obras que o Senhor tinha confiado, o Pai tinha confiado ao Senhor Jesus. Gerariam oposição em pessoas que não compreendiam o que ele está fazendo. Então nós temos que ter isso em mente, sabe, não se rebelar contra o Senhor. A obra do Senhor, ela é perfeita, os planos do Senhor, ela é perfeita e ela traz vida aos que entendem. Olha, ele fala assim, olha só para você ver, ele não me revelei nem ofereci, e aqui vem a oferta. Ofereci as costas ao que me batia e a faces que me arrancava a barba. Não escondi o rosto daqueles que zombavam de mim e me cuspiam. Irmãos, o Jeremias está falando dele porque ele pregou um povo duro de coração e rebelde. Ele pregou sobre o cativeiro babilônico e as pessoas não queriam ouvir justamente sobre o seu pecado de idolatria. Nem por isso Isaías se calou. Logicamente que com entendimento e sabedoria, como nós dizemos, foi dito antes. Mas ele continuou firme na missão. E o Senhor Jesus também. Eu gosto sempre de aplicar Jesus porque Jesus é o nosso maior exemplo. Nós temos que ficar firme no propósito. É o propósito que cura a nossa ferida. Eu quero repetir, é o propósito que salva, que nos leva, sabe, em direção à promessa. E a promessa fala muito da obra da fé. Eu sei que é difícil às vezes esperar, e ainda mais quando nós estamos apanhando. Olha só o que ele fala. Ele fala, meu irmão, olha, oferecia as costas ao que me batia e arrancava a barba. A barba, o irmão Alisson é barbudo. A barba fala de autoridade, fala de os homens antigamente eles deixavam a barba crescer porque fala de homens que significava que eles tinham sabedoria e autoridade. Era isso. Tanto que alguns guerreiros de Davi, eu não me lembro agora a referência, foram guerrear e os inimigos lhe cortaram a barba e o cabelo. E Davi deixou eles em outra cidade porque aquilo significaria vergonha para eles. Significaria vergonha. Mas eu quero ler para vocês aqui um texto que está... Depois vocês leem ele completamente. Eu vou ler um versículo só, mas ele tem em Mateus capítulo 27, do versículo 27 até o 31. Eu vou ler só o 31. Diz assim, quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e o vestiam novamente com suas roupas. Eles o levaram para ser crucificado. Está falando de Jesus antes do caminho da cruz. Eles colocaram um manto real nele, começaram a cuspir e trouxeram uma vara de esopo, que era uma forma de humilhação. Eu expliquei isso em outras ministrações, mas aquela vara ela era usada no banheiro público justamente para fazer as limpezas das partes pessoais. Os banheiros eram públicos naquele tempo, então era um fedor e aquilo era usado e limpado para usar em várias pessoas. Era algo bem nojento. Então dê glória a Deus hoje pelo papel higiênico, meus irmãos, e pelo chuveirinho aí o Senhor está dando livramento aí. Mas o que eu quero dizer, irmãos, quando eles se cansaram, eles pararam. Quando eles se cansaram, eles pararam. Agora é impressionante nós observarmos esse texto. Por quê? Os que batiam se cansaram. Os que humilharam se cansaram. Os que... Aleluia. Os que zombavam se cansavam. Mas ele partiu em direção à crucificação. Oh meu Deus. Oh meu Deus. O consolo, o Senhor meu Deus que me dá o consolo no meio da tribulação para que eu possa consolar os outros. Tu não sabe, tu não percebe, o Deus eterno, ele nunca se cansa. Irmãos, e agora eu estou pregando para pessoas aqui que estão cansadas, mas que não desistiram, que ficaram exaustas no meio do caminho, mas que sentiram a sua força por essa simples palavra serem renovadas. São profetas de Deus escolhidos pelo Altíssimo, que ainda às vezes não se sentem assim, mas que diante de toda tribulação, humilhação, zombaria, se levantaram e continuaram o caminho que foi proposto. Aquela vara, aquele coisa, o cetro, eles colocavam na mão dele como se fosse um cetro. Eles chamavam Jesus de rei, falavam, tu não é o rei?
Então, salva-nos, faz um milagre, dê um sinal e nós acreditamos. Ele se manteve calado. Aquilo significava que ele tinha autoridade, mas eles estavam falando de forma humilhante. E por isso ele fala, me arrancavam a barba, dava as costas para bater, o Senhor deu, calado, obedecendo ao Senhor, obedecendo a Deus, passando por toda a humilhação para um bem maior, para que eu e você fôssemos salvos. Essa palavra é poderosa, então eu quero te dizer, meu irmão, não desista, continue crendo e esperando pelo Senhor, porque no versículo 7 eu quero terminar aqui, fala assim, porque o Senhor soberano me ajuda, e eu não serei envergonhado, por isso firmei o rosto como uma pedra, e sei que não serei envergonhado. Irmão, está falando que o Senhor se coloca na situação de ajudador. E Ele é a muralha de fogo. Irmãos, Ele é a fonte de toda a força que nós precisamos. Ele é a fonte de todo o amor que nós precisamos para concluir a missão. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, fala que Ele nos encheu em Jesus Cristo de amor por meio do seu Espírito Santo. Então todo o amor e toda a força que nós precisamos, nós encontramos, mas eu gosto dessa parte, por isso firmei o meu rosto como uma pedra, inabalável. Salmo 121, olho para os montes, para os altos do monte e me pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, olha, todos os homens e mulheres de Deus, eles passaram por essa situação, sabe, de serem humilhados, de serem taxados, de serem envergonhados. Mas o Senhor firmou o rosto como uma pedra para quê? Porque ali fala de um posicionamento, de ficar fixo na posição, de não se dobrar à dor. E a dor, ela tem o poder de nos atrofiar ou de nos fazer crescer. A dor, ela se faz necessária no meio do deserto, no meio do caminho da nossa cruz. Nós sentiremos muita dor. Ele fala para Jeremias, ele fala assim, fiz a tua face como uma pedra, mas eles não irão te resistir. Eles cansaram de bater. Mas Jesus não cansou, continuou firme, rumo ao propósito. E é assim que nós devemos nos manter. Eu quero ler com vocês novamente. Eu li com vocês na ministração anterior e vou ler novamente, porque esses versículos trazem esperança e faz um complemento daquilo que Isaías está falando. Isaías, do capítulo 40 ao 60, ele traz a ideia do Deus eterno. O Deus que existe antes de todas as coisas, que chamou a existência das coisas que não existem. Por quê? Porque sobre tudo e todos, inclusive as coisas que não existem, está sob o controle da sua palavra. Ele já existia. Deus, ele não existe na verdade, ele é. E nós precisamos compreender, porque ele vem antes de tudo, de todas as coisas, e ele sempre existirá. Ele é a fonte de tudo que nós precisamos, e nós somos filhos. Ele faz questão de cuidar de nós. O nosso problema tem resolução em Deus. A partir do momento que nós nos conectamos a essa fonte eterna, tudo que não é Deus depende totalmente de Deus. Então eu quero ler para que terminar, para que vocês entendam novamente. Isaías capítulo 40, versículo 28 diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam ao alto como águia. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Percebe, meu irmão? Por que você não parou? Você está conectado à videira, a fonte de amor e de força, que torna os seus passos mais fortes e o seu rosto como pedra para aguentar a zombaria do inimigo. Portanto, permaneça na postura. A postura é a mesma e ela permanecerá. Que vocês possam ficar com essa breve meditação no dia de hoje. Que Deus abençoe o dia de vocês. Até mais, até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.